Shalom, paz de Deus. E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e estou aqui gravando mais um vídeo para estar fazendo com vocês mais um devocional, né? Uma reflexão / devocional, onde eu leio a palavra e faço a minha reflexão aqui com vocês. Convido vocês para estar comigo em mais esse capítulo, né, que é o capítulo de Mateus 21. Vamos dar continuidade, né, aos capítulos ao qual a gente está lendo, o capítulo de Mateus, ou do livro de Mateus. E é isso, gente, eu fiquei alguns dias sem gravar vídeo, tô retomando agora, aconteceu muita coisa, aconteceu coisas tristes, mas a gente nós estamos, a minha família, nós estamos recuperando, né? Nós perdemos um ente muito querido da nossa família, ficamos devastados, perdemos um pedaço, na verdade, um pedaço de nós. Mas um dia eu conto aqui, mas vamos lá? Quando eu me sentir mais à vontade, eu conto para vocês, tá? E vamos lá para mais esse capítulo maravilhoso, né, de Mateus, onde estamos estudando, onde Mateus, pela visão de Mateus, né, pelo ponto de vista de Mateus, ele conta, né, a trajetória dele com Jesus, né, porque Mateus ele foi um dos discípulos do Senhor Jesus. E ele era um cobrador de impostos, né, um publicano, como se diz, ele era um homem cuja a sociedade daquela época, né, os religiosos, ele não era bem visto, né, pelos religiosos. E olha só onde o Senhor Jesus foi buscar um dos seus discípulos, né, para poder escrever esse livro aqui, contar a história, né, dele aqui, um livro tão lindo, uma história tão linda que é a história do Senhor Jesus, né. E para mim, esse capítulo é um capítulo muito especial, porque, como eu disse para vocês, estou, né, revelando aqui nesse vídeo que a gente perdeu um ente querido e meu cunhado. Esse capítulo foi uma das últimas conversas que eu tive com ele, no dia em que aconteceu, né? Foi um acidente de moto e Deus levou para si, né? Meu cunhado, um servo de Deus. E eu me sinto muito honrada de poder ter tido a conversa com ele, ter falado um pouquinho dessa parte aqui, né? E vamos lá, então? Na continuidade. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21, versículo 1 em diante. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E ao maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precedia como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores
alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aqui está contando que o Senhor Jesus já estava caminhando, já estava indo ao destino dele, que era, né, a crucificação. Aqui ele está a caminho do templo e ele faz tudo conforme a profecia de Zacarias, né? Foi Zacarias que profetizou que o Messias viria sentado numa jumentinha, né? Então, no jumento, né? No jumentinho. E ele fez conforme Zacarias tinha profetizado, Deus tinha revelado a Zacarias. E aí ele, entrando na cidade, né? As multidões, tanto os que o seguiam quanto os que precediam, né? Recebeu ele com grande honras, né? Com grande festa, e falavam, né? Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que veio em nome do Senhor. E entrando ele em Jerusalém, todo mundo alvoroçado perguntavam, né? Perguntavam, outras pessoas perguntavam, quem é ele? Quem é ele? E eles falavam que ele era Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Eles não falavam que ele era o filho de Deus, eles falavam que ele era um profeta. E aí a gente fica pensando, como que a mesma multidão que recebeu ele, é a mesma multidão que pede a crucificação dele. Porque nem toda aquela multidão era como se fala, era discípulos, né? Seguia ele conforme ele enxergava ele conforme realmente Jesus era. Eles acreditavam no Messias que viriam para destruir o domínio de Roma, né? Na Palestina, e não foi isso. Quando fala aqui da profecia, essa profecia, ela tá lá no livro de Zacarias. Vamos lá, capítulo 9, só para depois vocês quiserem conferir aí. Tá aqui no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de... Como é que é? Ó filha de Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aí no versículo 10 fala assim, ó: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz nas nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Fala da mensagem que o Senhor Jesus trazia com ele e também do ato da crucificação ao qual ele seria sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Então, assim, já vem falando muito, já vem dizendo muito, revelando muito, só que eles não conseguiam, muito deles, daqueles religiosos, não conseguiam interpretar as profecias conforme era para ser interpretada, né? E começou a criar aquela confusão, deixando de crer que viria o Messias e não aceitando que Jesus era o Messias, né? Vindo, né? É o Messias. Então, vamos dar continuidade para a leitura. Vamos para o versículo 12, e é mais um título, né? A purificação do templo, que vai contar quando Jesus chega no templo. Vamos lá. Versículo 12 em diante. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam também. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe
e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aqui o Senhor Jesus, ele fica muito irado, fica muito indignado quando ele entra no templo e vê que lá dentro está acontecendo um comércio muito errado. Porque o que acontecia naquele comércio? O comércio que dominava o templo. O templo não era aonde fazia as orações. O templo era como se fosse uma grande cidade, e tinham vários setores naqueles lugar, onde que as pessoas que levavam os sacrifícios, né, para os sacerdotes, eles teriam que passar por uma inspeção, o sacrifício, ver se não tinha defeito, o animal não tinha defeito, se o animal era um animal puro, era um animal perfeito. Então, o que eles faziam? Quando aqueles que traziam os animais, com certeza esses animais não passariam na extensão. Aí por isso que tinha esse comércio de pombo, comércio de animais dentro do templo. Isso era como se fosse praticamente... Hoje a gente fala como fosse uma máfia, né? Que os sacerdotes dominavam esses setores, eram parentes dos principais sacerdotes que estavam ali vendendo, fazendo comércio desses animais, né? Então, assim, era obrigado, quem quisesse que fosse executado o sacrifício, eram obrigados a comprar aqueles animais dos cambistas, né? E daqueles que vendiam, né? E essa parte do cambista também era também uma moeda que tinha lá dentro, que tinha uma taxa a ser cobrada. Então, os animais só poderiam ser vendidos com o dinheiro do próprio templo, né? Então, assim, era uma taxa maior. Então, assim, ficava praticamente impossível de quem não tinha poder aquisitivo poder estar fazendo esse sacrifício, né? Fazendo essa cerimônia, né? de sacrifício que vem desde os tempos de Moisés, né? E começou a acontecer esse comércio errado. E é a respeito disso que o Senhor Jesus fica muito indignado, fica irado, e aí quando ele pega e quebra as mesas e destrói as gaiolas, solta os animais, né? E faz aquele alvoroço todo, né? Ele faz a purificação do templo, né? Aqui é o que fala no título. E ele fala, né, que o Senhor Deus fala que a minha casa será chamada casa de oração, pois vós, porém, os transformais em covil de salteadores, ladrões, né? Versículo 14 em diante e mais um título. Jesus efetua curas no templo. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais como que funcionava o domínio dos sacerdotes naquele templo, né? Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirarás o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Betânia era uma cidade próxima dali, né? Betânia, Betfagé, eram cidades próximas de Jerusalém. Então, depois que Jesus faz a purificação do templo, vem os enfermos sabendo, né? De quem era o Senhor Jesus, que ele fazia curas, que ele curava as pessoas, que ele fazia maravilhas, vieram esses para serem curados, né? E Jesus fez essas curas, né? Fizeram essas maravilhas
E mesmo assim, os sacerdotes vendo tudo que o Senhor Jesus estava fazendo, eles ficaram indignados, né? E, tipo assim, porque estava tirando a autoridade deles, né? Uma autoridade errada, né? E perguntavam para eles, vê o que eles estão dizendo? E aí o Senhor Jesus responde para eles, vai, não leste que da crianças e das crianças de peito sairão o perfeito louvor? Então Jesus não fica discutindo, ele dá aquela resposta, né? E sai, né? E vai para Betânia para descansar. A figueira sem fruto, versículo 18 em diante. Sendo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dele e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? A figueira. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa parte aqui da figueira, eu achei muito interessante, porque eu vi muitas interpretações, porém, que seguiu a mesma linha. E eu fui entender realmente o que era que o Senhor Jesus estava dizendo sobre essa figueira. A figueira, naquela época, para o Senhor Jesus ter ido até essa figueira, ela tinha folhas, né? É uma figueira verde. Quando a figueira não dá fruto, ela ela não tem folhas, ela está seca, né? Então, como o Senhor Jesus foi até aquela figueira e ela não tinha frutos, para que servia aquela figueira, né? Então, ela era inútil. Então, o Senhor Jesus foi e amaldiçoou ela, né? Decretou que ela secasse e a figueira secou. E os discípulos ficaram maravilhados. Como assim a figueira secou tão rápida assim? E aí o Senhor Jesus fala para eles que se eles tiverem a fé como um grão de mostarda, eles fazeriam coisas maiores que aquelas, né? Até falar para um monte se lançar no mar e aquilo ali aconteceria. Porém, a fé que o Senhor Jesus fala aqui tem que ser uma fé inabalável, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela seja algo pequeno, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser forte, né? Como um grão de mostarda, né? O grão de mostarda, ele é muito pequenininho, porém ele é bem resistente, ele não se desfaz fácil. É sobre essa resistência a nossa fé. A nossa fé pode ser pequena, mas ela tem que ser resistente, ela tem que ser forte, ela tem que permanecer apesar de tudo que está em volta, né? Apesar de todas as circunstâncias que querem nos fazer acreditar, desistir da nossa fé. Essa fé nossa, ela tem que ser contínua, ela tem que ter força, ela tem que ser resistente. É sobre isso. E a figueira, eu achei interessante que é como se fosse em uma hipocrisia no meio do povo de Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está vestido como um crente, a gente um cristão, a gente pratica conforme é o fundamento, né, da doutrina da igreja, e a gente fica só naquilo, acreditando que se você congregar todo dia, que você usar uma roupa comportada, né,
todos os dias, nunca usar uma roupa imoral, né, indecente, ou você não corta o cabelo, ou você não passa uma maquiagem, ou você não faz certas coisas, você não vai em lugares ao qual você não deve ir, você não pratica certas coisas erradas, você já é salvo. Isso é inútil, porque não é assim. O certo é que, além de nós nos reservarmos das coisas do mundo, das coisas mundanas, nós temos que ter frutos. Nós temos que trazer em nossa vida a mensagem do Senhor Jesus, que é o amor, que é o acolhimento, que é o cuidado, o amor à vida, né? Respeitar o ser, a humanidade em si, cuidar, não queremos ser melhor do que vestirmos como os crentes, como fala, os evangélicos se vestem e acham que são melhores, que porque eles são só apenas eles são os filhos de Deus. Não, a gente não é assim que funciona. Temos que ter a humildade de atrair as pessoas, assim como o Senhor Jesus fez. Ele, apesar de ser o Filho de Deus, né? Ele foi em lugares onde os religiosos não iriam. Ele andou com pessoas ao qual os religiosos desprezavam, né? Ele comeu com pessoas, ele deu oportunidade de pessoas virem até ele. Jesus é santo. O Senhor Jesus é santo, perfeito, amoroso. Ele fala que ele veio para servir, e ele foi o que ele fez, né? Ele serviu a humanidade, ele sacrificou, ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos reconciliar com o Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, né? E assim, esse ato perpetua e vai perpetuar eternamente. Essa mensagem vai prevalecer eternamente. Foi tudo que o Senhor Jesus fez. E nós, meros mortais, achamos muitas das vezes, nos colocamos num alto padrão que somos inatingíveis. Às vezes nós não olhamos para o nosso próximo como um irmão, como um filho, né? Que o Senhor Jesus também morreu por ele, que o Senhor Jesus sacrificou também por ele. Então, assim, Deus não nos ama, Deus ama a todos, mas nós temos que fazer a nossa parte de produzir frutos, né? Que é acolher, que é mostrar o Evangelho, dar um bom testemunho de um servo de Deus, de atrair, não de expelir as pessoas, né? Da proximidade com Deus. Com o nosso testemunho, nós podemos, com a nossa vivência, nós podemos atingir muitos corações com o amor, trazendo o amor do Senhor Jesus, né? Dentro de nós, o mesmo amor que Ele teve por nós, né? Vamos estar fazendo o mesmo que Ele, né? Então, assim, é muito importante que nós sejamos mais puxados o caráter de Cristo do que em questão de práticas religiosas, de achar que fazendo as práticas religiosas nós já somos salvos. E não é assim. Não é isso. Porque se fosse assim, o Senhor Jesus não teria vindo, né? A salvação ela é de graça. O Senhor Jesus nos deu a salvação. Mas praticar aquilo que Ele nos ensinou mostra que nós reconhecemos isso e que Ele é o nosso Salvador, né? Então nós temos que fazer o máximo que pudermos. Não é fácil, eu sempre falo, não é fácil, é difícil, porque nós temos que renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, para que o Espírito Santo se manifeste, né, dentro de nós, né? Então ele vai se manifestar a partir do momento que renunciamos. Eu vou renunciar a bebida, eu vou renunciar às festas, eu vou renunciar a certas práticas
que eu não vai agradar ao Senhor, que não vai me trazer, não vai me armar contra as hostes espirituais, né? Porque nós aqui na Terra nós lutamos muito contra as forças, né, espirituais malignas. A gente não vê, a gente não enxerga, mas existe uma guerra, né, no reino espiritual para que façam com que nós nos desviemos, né, dos caminhos do Senhor. Então, assim, que não sejamos como uma figueira que não produz frutos, que só vestimos a nossa roupa e a pessoa enxerga e fala, ah, aquilo ali é um crente, aquilo ali é um cristão. Mas quando abre a boca não tem nada que edifica. A convivência dele no secreto, onde ninguém está vendo, não é uma convivência, não tem uma intimidade com Deus. O coração não está limpo. As obras não são boas obras, entende? O que faz não tem não tem amor, não tem uma sinceridade, não tem uma simplicidade naquilo que faz. Porque tudo que fazemos, temos que fazer com reverência a Deus, porque somos filhos obedientes, né? Com alegria, com amor. Então, assim, tudo isso é bem complexo. Assim, são muitos quesitos, porém, assim, é possível cumprir eles. Não falo que todos os dias vamos fazer isso, porque vai ter dia que a gente vai estar mais enfraquecido, a gente vai estar mais abatido, você não vai ter força para estar fazendo certas coisas, assim como eu nos últimos meses, eu não tive força para estar fazendo os vídeos, mas eu estava orando, eu estava fazendo a leitura da palavra, mas assim, eu estava fraca. Mas e o Senhor veio me fortalecendo, eu fui buscando força no Senhor. E é sobre isso, né? Eu vou ler só até aqui esse vídeo, até o 22, né? Vou dar continuidade em outro vídeo porque já prolongou bastante esse vídeo. Mas é o que eu estava querendo dizer, né? Que sejamos não apenas de aparência, mas também de alma. Que nós sejamos servos de Deus, sejamos discípulos do Senhor Jesus, sejamos seguidores do Senhor Jesus, não só de aparência, não só de vestimenta, não só na frente das pessoas, mas que sejamos no secreto também, que sejamos íntimos de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que possamos também sermos frutíferos através da nossa palavra, daquilo que sai da nossa boca, das nossas ações, né? Dos nossos afazeres, da nossa convivência, do nosso deitar, do nosso levantar, que nós tragamos sempre, né? Que nós trazemos sempre a essência do Senhor Jesus dentro de nós. Que busquemos o melhor, cada dia sejamos melhor, né? Que não sejamos como uma figueira que não produz frutos, mas que sejamos uma figueira frutífera, né? A qual possamos trazer mais vidas, né? Anunciar mais o reino de Deus àqueles que precisam, àqueles ao qual o Senhor vai colocar no nosso caminho, né? Então é isso. A minha reflexão do capítulo 21 de Mateus, né? Essa é a parte 1. Foi até o versículo 22, é essa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Deus fortifique vocês. Quando for fazer o seu devocional, faça uma oração. Peça que o Espírito Santo venha trazer discernimento, venha trazer empolgação, né, para que você possa estar tendo mais tempo de estar fazendo o seu estudo da palavra, o seu devocional, estar mais pertinho do Senhor, né? Não deixe de orar, busque sempre a Deus e busque conhecer esse Deus maravilhoso ao qual servimos, né? Ao qual nos ama tanto e faz tanto bem para nós, não é verdade? Então fica aí essa mensagem, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.